que é bom mesmo é a humildade, né? Boa noite a todos. Para mim é motivo, mais uma vez, de gratidão estar nesta casa. Casa Centrinho, né? Casa de Eurípides Barçanufo, que tantos ensinamentos trouxe para nós. E vamos então falar sobre esse tema que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar sobre o item da instrução dos espíritos, que é exatamente o orgulho e a humildade. São duas mensagens constantes nesse item. Uma mensagem de Lacordaire, na data de 1863, na cidade de Constantina. E a outra mensagem é de Adolfo, bispo de Argel, datada de 1862, na cidade de Marmande. E ele começa falando para nós uma realidade que nós esquecemos. Ele começa dizendo o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Como nós temos dificuldades de lembrarmos dessa palavra humildade. E mais do que lembrar, procurarmos ser humildes. Nós falamos que de Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, né? E ele nos deu exemplo de humildade quando ele veio estar entre nós aqui, encarnados na Terra. Porque como governador do orbe, conforme nos ensina Emmanuel, ele poderia escolher nascer no castelo, como rei, como príncipe, o que quisesse. Optou por nascer numa simples manjedoura para dar exatamente para nós o primeiro ensinamento grandioso da sua lei moral, que é o da humildade. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se tem dado. Nós temos tantos exemplos de humildade, mas nós temos dificuldade de seguir, né? Até pouco tempo atrás, tínhamos entre nós aí, o querido Chico Xavier, o exemplo de humildade, né? E nós esquecemos esse exemplo. Nós esquecemos que precisamos, que às vezes a gente pensa que somos muito importantes na existência, que detemos títulos, detemos patrimônios e achamos que somos importantes. Mas tudo passa. Se hoje nós somos orgulhosos, prepotentes, achando que somos o centro do universo pelo nosso egoísmo, conforme diz a nossa irmã, na próxima existência poderemos vir nas condições precárias para nos lembrar da necessidade de sermos humildes. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos? Uma das máximas do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Como é que uma pessoa orgulhosa tem tempo de ser humilde, de ser caridoso? Como é que ele vai praticar a caridade se ele só pensa no seu orgulho, na sua vaidade, no seu bem-estar, esquecendo de todas aquelas pessoas que estão à sua volta e muitas vezes sofrendo? Não, pois, que esse sentimento nivela os homens. Então, sem a humildade que nivela os homens, nós não poderemos ser caridosos, dizendo-lhes que são todos irmãos que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar a deformidade do vosso corpo. Então vamos lembrar muito dessa palavra humildade, vamos falar muito de humildade. Mas nós precisamos falar também a respeito do orgulho. Porque o orgulho está lá na literatura espírita, várias falas a respeito do orgulho, que é o grande mal da humanidade. E olha o que a mensagem do Evangelho nos diz aqui. Homens, por que queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Nós muitas vezes queixamos dos nossos problemas. A gente pensa assim: Deus, por que está acontecendo comigo? Isso é uma demonstração extrema de egoísmo. Por que está acontecendo comigo? Ou seja, comigo não pode acontecer com todo mundo. Então já está fugindo da humildade.
Então as calamidades caem sobre nós e nós pensamos, por que, Senhor? Mas aí é a pergunta que fala aqui, por que queixais das calamidades que caem sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Se nós analisarmos os tempos que estamos vivendo ultimamente, nós assustamos. Nós às vezes pensamos, gente, será que Deus esqueceu do planeta Terra? E nós não podemos esquecer que nós temos um governador celeste, que é Jesus Cristo. E ele não dorme. Ele sabe que tudo acontece a tempo e a hora. Nós é que às vezes somos muito impacientes. E às vezes, durante várias existências, equivocamos nas nossas vidas, cometendo equívocos, cometendo erros, esquecendo da divina moral de Jesus, da lei moral do Cristo, e nós queremos resolver os problemas numa única existência, ou às vezes em uma semana. A gente vai na casa espírita, eu vou lá naquele centro espírita, diz que lá resolve todos os problemas. Como se centro espírita resolvesse os problemas das pessoas. Porque os problemas são nossos, o problema não é da casa espírita. O problema da casa espírita é o quê? É ensinar a moral de Jesus, estudar o evangelho de Jesus e tentar transmitir esses ensinamentos para que as pessoas, assimilando o conhecimento da lei moral trazida por Jesus, e mais do que conhecer a lei moral, praticar esta lei, ele vai se livrar de todas as iniquidades, de todos os seus problemas, e tornar-se mais feliz. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros, como nós gostamos de pisar naquele que é mais fraco do que a gente. Se nós somos ofendidos por uma pessoa, nós queremos nos vingar dela com muito mais força, para mostrar para todo mundo que nós somos mais fortes que ela. Que equívoco que é esse? Que equívoco que é esse? Porque quando nós analisamos a literatura espírita e vemos os processos obsessivos, nós vamos percebendo que numa determinada ocasião, o espírito encarnado, o outro desencarnado, esse judido que está encarnado. 100 anos depois, o outro encarna, o outro está no plano espiritual, ele vai se vingar de tudo que sofreu. E lembrando que Jesus nos ensinou não mais o olho por olho, dente por dente, não mais a vingança, mas o perdão das ofensas. Então nós precisamos começar a pensar nisso e sermos humildes para entendermos a necessidade. Porque nós precisamos mudar o nosso olhar sobre a vida. Nós temos mania de olhar para a vida do ponto de vista do homem encarnado. Nós olhamos, a nossa visão é muito estreita, porque nós mal conseguimos enxergar o que vai acontecer conosco na semana que vem. O ano que vem nem imaginamos. E nós precisamos começar a aprender a olhar a vida do ponto de vista do Espírito. Porque quando nós olhamos a vida do ponto de vista do Espírito, a nossa visão se alarga. Não mais vamos limitar a nossa visão em 100, 120, 80 anos. Nós vamos lembrar que nós somos todos espíritos imortais. E quando nós lembramos que somos espíritos imortais e que somos todos também filhos de Deus, ou seja, somos irmãos, para que queremos demonstrar que somos maiores que os outros? Que orgulho é esse? Que bobagem que é essa? Vamos lembrar do ensinamento de Jesus. Porque quando nós agimos com humildade, quando nós pautamos a nossa vida com humildade, nós somos mais felizes. Porque nós sofremos muito porque imaginamos que o nosso orgulho está ferido. Que as pessoas... A gente sofre pensando que os outros podem estar falando mal da gente. Nem sabe se está falando mal, mas a gente já sofre com antecedência, pensando que o outro está falando mal da gente. E isso faz com que a nossa vida se torne inferno. Se nós olharmos a vida do ponto de vista do Espírito e sermos humildes, e lembrarmos que tudo vai reajustar, porque a lei de encarnação é a maior prova da justiça de Deus, porque não mais as penas eternas,
mas as oportunidades de aprendizado e de reajustamento para tornarmos espíritos felizes. E é isso que nós precisamos olhar a nossa vida sob essa ótica, sob esse prisma. O orgulho, eis a fonte de todos os males. Não sou eu que estou falando, é o Espírito, é a mensagem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-los, se não lhes quiseres perpetuar as funestas consequências. Em função do nosso orgulho, nós sofremos funestas consequências. Está lá no livro Céu e Inferno. Nós sofremos todas as consequências das nossas imperfeições. E ser orgulhoso é uma das piores imperfeições que nós temos. Porque o orgulho, pai do egoísmo, gera todos os nossos males, e isso aqui é triste. No livro de Leon Denis, Depois da Morte, tem no capítulo, o capítulo intitulado Orgulho, que ele traz um capítulo inteiro falando sobre orgulho. E eu peguei uma partezinha do que ele fala do orgulho para que nós possamos pensar o quanto ser orgulhoso nos é prejudicial. Até por egoísmo a gente teríamos que deixar de ser orgulhoso. Porque o orgulho traz tantas consequências ruins para nós, se nós analisarmos, valeria a pena nós sermos mais humildes. De todos os males, nos diz Leon Denis, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. É uma hidra monstruosa, sempre a procriar, e cuja prole é bastante numerosa. Esse cancro é o maior flagelo da humanidade. O orgulho, repito, é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todos os transtornos da vida social. Todos esses problemas que nós analisamos na vida social nos tempos de hoje é consequência do orgulho. As rivalidades das classes, todas as rivalidades das classes existentes é pelo orgulho. E dos povos. A rivalidade dos povos é pelo orgulho. As intrigas, o ódio e a guerra. Olha as consequências de sermos orgulhosos. Chega até no ódio e na guerra. Inspirador de loucas ambições, o orgulho tem coberto de sangue e ruína esse mundo. E é ainda ele que origina os nossos padecimentos além-túmulo. A gente pensa, depois que eu morrer, não vou ser mais orgulhoso, aí não vou ter problema mais. Mas olha aqui, Leon Denis nos orienta aqui, ó. Ele que origina nossos padecimentos no além-túmulo, pois seus efeitos ultrapassa a morte e alcança nossos destinos longínquos. Muitas vezes, nós sofremos séculos e mais séculos, em função de atos praticados com o nosso orgulho. É aquele momento que nós fomos ofendidos, e se nós lembrássemos do santo ensinamento de Jesus, do perdão das ofensas, e tivéssemos a humildade de perdoar aquele que nos ofendeu, nós alçaríamos voos maiores. E aqueles males, aqueles tormentos gerados pelos orgulhosos não mais nos atingiria. Mas, ofendidos que somos, esquecemos da nossa humildade e agimos com orgulho e geramos consequências que ultrapassam os nossos destinos longínquos. André Luiz nos fala, nós somos os artífices do nosso amanhã. Nós hoje vivemos as consequências dos atos que nós praticamos no passado. E o nosso futuro será consequência daquilo que nós estivermos fazendo hoje. E se nós já conhecemos a doutrina dos espíritos, que é a doutrina que liberta as nossas consequências dos equívocos, porque não mais ignorantes podemos alegar que somos, se nós errarmos depois de conhecermos a moral do Cristo, se nós errarmos depois de conhecermos a doutrina dos espíritos, nós erramos de maldade e não por ignorância.
Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que eu acho belíssima. Nós, muitas vezes, não lemos as introduções dos livros. A gente já quer ler o livro logo para ver o resultado do livro, né? As introduções traz verdadeiros ensinamentos. E, notadamente, do Evangelho tem um ensinamento que eu acho interessantíssimo, que Allan Kardec coloca para nós. Podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. 5 partes, dos 4 evangelistas. A primeira delas, os atos comuns da vida do Cristo. Jesus acordou, foi no monte, fez um discurso, depois ele reuniu com os apóstolos na casa de Simão Pedro. Então, é a vida cotidiana do Cristo. A outra é os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento dos seus dogmas, e a quinta e última, o ensino moral. E Kardec nos diz o seguinte: as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, né? A vida moral do Cristo, os milagres, as predições, aquilo que as igrejas pegou para o fundamento dos seus dogmas, mas a quinta, a última, que é a lei moral, conservou-se constantemente inatacável. É um consenso de todas as escolas religiosas, a lei moral trazida por Jesus, a lei do amai-vos uns aos outros. Desse código divino, a própria incredulidade se curva. Para os homens em particular, constitui esse código uma regra de proceder. O código que Jesus trouxe para nós, no tocante à lei moral, é para nós, né, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Então, nós devemos pautar a nossa vida, onde quer que estejamos, segundo a moral ensinada por Jesus. Muitas vezes, na casa espírita, nós estamos aqui todo mundo, a gente tem que fingir que a gente é humilde, sério, né? Aí a gente fica tudo... Se alguém fala alguma coisa, meu irmão, não é bem assim, a gente tem essa paciência. Mas sai ali fora, já fala, aqui acabou, lá depois eu pego ele. Não é assim? Aqui a gente está muito envolvido pelos bons espíritos, lembra muito de Jesus e pensa nos ensinamentos de Jesus. Mas basta nós entrarmos nas turbulências do cotidiano e nós esquecemos Jesus. E em esquecendo, nós começamos a manifestar aqueles ranços que ainda trazemos do passado. E é por isso que nós precisamos ter boa vontade de estudar a moral trazida por Jesus, compreender esta moral e, mais do que isso, praticá-la nos nossos relacionamentos particulares e nos nossos relacionamentos públicos. O princípio básico de todas as relações sociais se fundam na mais rigorosa justiça. Não justiça dos homens, que às vezes é muito falha. Justiça de Deus, que é infalível. E o principal que Jesus trouxe para nós da justiça de Deus, que nós não podemos esquecer nunca, é o fazei aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Se nós pautássemos a nossa existência, fazendo o bem que nós gostaríamos de receber a todos que de nós se aproxima, nós instalaríamos muito rapidamente, segundo os benfeitores espirituais, instalaríamos muito rapidamente o reino de Deus no nosso órgão. Olha que interessante. Agindo com os outros de conformidade que gostaríamos que ele agissem conosco. É finalmente, acima de tudo, esse código moral. Todos nós queremos ser felizes. Não tem alguém aqui que não quer ser feliz? Todos queremos ser felizes, mas buscamos a felicidade de forma equivocada às vezes. E olha que interessante. É finalmente a ética trazida por Jesus e, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento da ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, quando nós agimos de conformidade com a moral do Cristo, nós estamos no caminho certo para a nossa felicidade. Se nós não estivermos praticando os ensinamentos de Jesus, nós não estaremos buscando a nossa felicidade, sim as consequências funestas do nosso orgulho. E
ele fala que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, esta parte é que será objeto do estudo dessa obra. Então, o Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, estuda a moral trazida por Jesus. Precisamos estudar o Evangelho, estudar o Evangelho, estudar o Evangelho. Eu não vou falar a minha idade aqui para não assustar vocês. Eu leio o Evangelho, nós fazemos o culto no lar há mais de 50 anos. E a gente lê o Evangelho toda semana, toda semana. Já lemos e relemos. E cada vez que a gente lê determinadas lições, nós vemos uma coisa nova. Porque o ensinamento contido é tão intenso que nós precisamos de um amadurecimento espiritual para entender certas coisas trazidas por Jesus. E Leon Denis também nos fala sobre essa lei moral trazida por Jesus. Ele falou sobre o orgulho, que é o maior mal, é uma hidra. E agora ele vai falar da lei moral. E olha o que ele diz da lei moral. A posse e a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário para a alma. Quem se lembra o que é alma? Alma é o espírito encarnado, segundo Allan Kardec, né? Então, para nós, espíritos encarnados, a posse e a compreensão da lei moral é o que há de mais importante, mais precioso para a alma. Nós precisamos, então, conhecer, precisamos estudar o Evangelho de Jesus para conhecermos esses ensinamentos maravilhosos. Permite medir os nossos recursos internos. Quando nós entendemos a moral de Jesus, nós medimos os nossos recursos internos, regular o exercício dos nossos recursos e dispô-los para a prática do bem, que é o grande objetivo de todos nós, praticarmos o bem onde quer que estejamos. Se queres libertar-te de todos os males terrenos, escapar de reencarnações dolorosas, grava em ti essa lei moral. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. Vamos gravar essa lei moral em nós. E mais do que gravar, nos diz Leon Denis, e praticai-a. Vamos gravar a lei moral e vamos praticar. Porque quando nós temos a lei moral gravada nos nossos corações, no momento delicado da nossa vida, quando encontramos frente a frente com aquele que foi adversário no passado, e nós lembrando de Jesus, do perdão das ofensas, lembrando do amai-vos uns aos outros, lembrando do amai até mesmo os vossos inimigos, diante daquele que foi adversário no passado, vamos manter a serenidade para que o reajustamento possa acontecer. Porque o reajustamento vai acontecer de uma forma ou de outra. Que nós possamos, conhecendo essa moral de Jesus, darmos o primeiro passo para as reconciliações. E em fazendo isso, nós começamos a ser muito mais felizes do que estamos sendo atualmente. Tem uma mensagem no início do Livro dos Espíritos chamada Prolegômenos. E olha o que nos diz o Espírito da Verdade nessa mensagem. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade. Nós estamos aqui reunidos e nós invocamos muitas vezes Eurípides Passanufo para que ele possa nos atender como médico, que era, com tantas curas que ele fez quando estava encarnado e continua fazendo no plano espiritual. E nós pedimos assistência do Eurípides Passanufo, do Dr. Bezerra de Menezes, tantos espíritos maravilhosos que nós conhecemos, Matilde, Irmã Sheila, Maria de Nazaré, aí subiu um pouquinho a escala. Mas nós pedimos tanto, mas como é que nós vamos pedir um auxílio se nós mantemos o orgulho nos nossos corações? E lembrando dessa fala do Espírito de Verdade, os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar coisas na terra. Tem muita gente que tenta entender coisas do céu, né? As sendas do céu, para conquistar coisas na terra, usando de subterfúgios que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus.
o orgulho e a ambição será sempre uma barreira que nós erguemos, nos separando de Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se de cegos para fazer perceber a luz. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos dá um ensinamento a respeito de humildade. Ele diz para nós o seguinte: a humildade é força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza. Se nós analisarmos a harmonia que reina na natureza, nós vamos perceber a presença de Deus, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando progresso e renovação. Olha a natureza. Eu acordo cedo, a gente vai ficando velho, a gente começa a acordar cedo, né, Teresa? Eu acordo cedinho, 5 horas eu já estou começando a levantar. E eu acordo, aí vou lá na cozinha fazer um cafezinho e tal. E é quando 6 e pouquinho começa, agora está 6h15, 6h30, que o sol está nascendo. Aí eu olho no horizonte, aquela maravilha do sol nascendo. Eu olho para baixo, tem um lote. Agora tem um negócio, mas tinha um lote baldio, lá estava sempre sujo. Coisa dos homens, né? Sujeira e tal. Quando você olha para a natureza, para o universo, é tudo harmonia, porque é de Deus. Tudo é harmonia. Você olha para o céu, você olha para as estrelas, você olha para tudo que existe no universo, é harmônico. Mas você olha onde o homem age, você vê que tudo são as coisas que nós causamos. A carência de humildade, que no fundo, o que é humildade? É reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Então, a carência da humildade surge na alma humana doentios enquistamentos do sentimento. Isso aqui que é grave. Doentios enquistamentos do sentimento. Quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. A falta de humildade desencadeia todos esses processos que eu falei aqui agora. Orgulho, cobiça, egoísmo, vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, olha que bonito que é isso que Emmanuel fala. Humildade, que é um atributo de Deus no reino do eu. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito dos carreiros evolutivos. Nós esquecemos, quando nós somos bem aquionados, quando nós estamos bem, nós esquecemos que somos espíritos em trânsito por aqui, no carreiro da evolução. Nós estamos aqui com o objetivo de adquirirmos virtudes e livrarmos das nossas imperfeições para cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Apropriando-se da existência em sentido particularista, olha o egoísmo, hein? Converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa o contato com as realidades fundamentais da vida. Nós criamos na nossa mente uma vida de ilusão que achamos que nós precisamos viver essa vida. Quando nós olhamos nas redes sociais, eu não tenho muita paciência para isso, mas de vez em quando o pessoal manda um vídeo, alguma coisa. Esse pessoal que vive nessas redes sociais, eles vivem um mundo de ilusão, fugindo das realidades fundamentais da vida. Qual que é a realidade fundamental da nossa vida, segundo nos ensinou Jesus? É o quê? É a lei do progresso, é a nossa evolução espiritual. E para isso nós precisamos conhecer a lei moral de Jesus. Precisamos ter humildade de reconhecer a nossa pequenez diante dos conhecimentos de um espírito crístico. Imagine o conhecimento de Jesus. Nós não sabemos nem ler perto do conhecimento e da grandeza dele.
que é 4 bilhões e meio de anos atrás, ele estava criando, juntamente com os arquitetos espirituais superiores, o nosso planeta Terra. Para criar um planeta Terra, nós vamos construir uma casa, a gente fez engenharia, né? A gente tem que ter os mínimos detalhes da casa, né? Cor das paredes, como é que vai ser a alvenaria, de que vai ser, todos os detalhes, fundação, cálculo, por onde vai passar a fiação. São tantos detalhes numa construção que o engenheiro aplica. Imagine os detalhes para a elaboração de um planeta, onde você tem as fontes de água natural, que tem todo um ciclo para que volta a água novamente à nascente e percorre todo o caminho novamente, as matas. E quando nós deixamos a natureza que está acabadinha, nós deixamos ela se regenerar, ela se regenera sozinha. Basta que nós não atrapalhemos a reestruturação. Então, nós precisamos viver a vida real. E o fundamento da vida real é o quê? É nós entendermos a moral de Jesus e temos a certeza que é na prática do bem que nós vamos conquistar a nossa felicidade. Não existe outra forma. Não existe outra forma de sermos felizes que não seja a de praticarmos o bem e sermos humildes nos relacionamentos. Porque a humildade faz com que nós nos nivelemos todos com os filhos de Deus. E lembremos que cada um de nós está numa situação dessa encarnação para a realização daquilo que compete. Por exemplo, eu não posso querer que a minha esposa faça aquilo que eu tenho que fazer no nosso relacionamento. Eu não posso querer que meus filhos façam o que eu tenho que fazer. Cada um de nós tem os compromissos na grande construção da divindade, na grande colmeia da evolução da divindade, e nós temos que ter como objetivo darmos a nossa contribuição. Com o quê? Com o nosso patrimônio espiritual, com o que nós já conseguimos amealhar, com o que nós já podemos fazer de bom. E é nesse sentido que nós precisamos ter humildade. Muitas vezes eu falo, não, eu agora vou construir um centro espírita, vai ser o maior centro espírita de Goiânia, vou ter uma obra especial, vai ser a maior especial de Goiânia. Orgulho, né? Tudo que eu quero é maior. E aí eu não consigo fazer nem uma sala para fazer um culto evangélico. Eu não consigo fazer nem uma sopa no final de semana, eu não consigo fazer nada. Porque eu penso em coisas grandes e não tenho competência para isso. Vamos nos contentar com aquelas pequeninas coisas, com humildade. E à medida que nós vamos desempenhando as pequenas tarefas, nós vamos recebendo outras, pelas dádivas de Jesus, pelas dádivas de Deus, vamos recebendo aquelas que nós já conseguimos realizar. E lembrar, então, que nós não podemos fugir da realidade da vida. Nós não nascemos num parque de diversão. Nós estamos na escola chamada Terra. Escola que nos burila para que nós possamos mudar o nosso olhar de mundo, o nosso olhar de vida. E mudando o olhar, nós vamos galgando degraus para sermos mais felizes. Humildade não é servidão. A gente pensa dizer que humildade é servidão. Humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce na profundeza do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Isso é que é humildade. Nasce na profundeza do nosso ser, apoiando-nos na renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Vamos olvidar todo o mal e vamos cada dia da nossa vida começar o dia pensando no amor de Jesus por nós, pensando no amor de Deus por nós. O fluido cósmico universal está repleto do amor e da luz de Deus, e nós inspiramos esse fluido cósmico todo instante. Mas nós bloqueamos com o nosso orgulho essa luz e esse amor de Deus, porque achamos que somos autossuficientes. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, intitulado Mensagem em Nossas Tarefas, nos diz o seguinte: não ambicioneis
coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, aos Romanos. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistaremos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Vamos aceitar as tarefas que surgem para nós. À medida que nós vamos fazendo, é o que eu disse, novas tarefas vão aparecendo, e cada vez maiores e mais importantes. E nós falamos muito de Jesus, nosso modelo e guia. Nós precisamos realmente conhecer Jesus. Para que ele seja o nosso modelo e guia, nós temos que conhecer. Porque quando ele encarnou, foi exatamente para viver a vida que nós vivemos e mostrar para nós que temos condições de realizar tudo aquilo que ele realizou. E olha o que Emmanuel nos fala para encerrar a nossa fala nessa noite. Refletindo-se do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Esse é o nosso modelo e guia. E nos braços da cruz ele olhou para o alto e disse: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Nos deu o exemplo de perdão. Obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.